Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Eu não sei que hora que você está, que hora que você vai assistir, mas seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola de discípulos. Muito bem, a nossa escola de discípulos tem o objetivo de formar discípulos do zero até a maturidade. Uau, que pretensão, hein? Mas é isso, né? O discipulado, na verdade, não é um curso. A gente está aqui na parte formal do discipulado, que é essa parte de você aprender verdades e fundamentos das Escrituras. Mas o discipulado vai muito além. O discipulado só é possível através de duas coisas. O duplo é. O que é o duplo é? Ensino e exemplo. Ensino e exemplo. Fala com força. Ensino e exemplo. A gente só pode formar discípulos ensinando e dando exemplo. Não adianta nada eu ensinar um monte de coisa aqui para vocês e não ser o exemplo. Por isso que Jesus, quando André, que era discípulo de João Batista, foi procurar por ele, perguntou para ele assim: mestre, onde assistes? Ou onde você instrui? Onde você ensina? E Jesus falou para ele assim: vinde e vede. Sabe por quê? Porque a gente tem que ver. As pessoas só aprendem a ser discípulos vendo como é ser discípulo. Amém, gente? Amém. E um discípulo é basicamente o quê? Um seguidor de perto de Jesus. Repete comigo. Um seguidor de perto de Jesus. Nunca se esqueça disso. Isso é uma chave. Você que está assistindo pela primeira vez essa aula, cara, se você entender isso, isso é uma revelação que vai mudar a tua mente. O discípulo é um seguidor de perto de Jesus. Porque quando você pensa nisso, nessa ideia de seguir Jesus de perto, o que você tem em mente? Né? Que você precisa imitar Jesus. Que você precisa andar nas mesmas pegadas de Jesus. Ou seja, você precisa ser como Jesus era, fazer como Jesus fazia, sentir como Jesus sentia. Então a gente precisa ter, para ser discípulo de Jesus, a gente precisa ter três coisas: a mente de Cristo, o coração de Jesus e o caráter. Mente, coração e caráter. Repete comigo: mente, coração e caráter. É nisso, é essa formatação da mente que vem pelas Escrituras, por uma cosmovisão bíblica. Aí a gente vai formatando a nossa mente segundo a mente de Cristo. Amém? O coração a gente conquista pedindo ao Espírito Santo que gere em nós um coração igual ao de Cristo. Como aquela música que o pessoal canta, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Olha que linda a música, né? Ensina-me a amar o meu irmão, olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Percebe? Então eu preciso ter um coração igual ao de Jesus. O coração de Jesus era um coração cheio de amor, era um coração puro e era um coração quebrantado. Cara, se a gente conquistar essas três coisas aí, um coração cheio de amor, um coração puro e um coração quebrantado, meu irmão, é forte, viu? Então é isso. Quando essa chave vira dentro da gente e a gente entende que a gente não é crente, não é evangélico, a gente não é religioso, a gente é discípulo, cara, aí ninguém mais precisa fiscalizar a minha vida, né? Eu não preciso fazer nada para as pessoas, para eu aparecer para as pessoas. É isso que a religião faz. Faz com que as pessoas elas sejam alguma coisa só na frente dos outros. Mas o discípulo, ele é na essência, quando ninguém está olhando. Amém? Aliás, quem é você quando ninguém está te olhando? Quando ninguém que te conhece está te fiscalizando? Quem é você? É aí que está o seu verdadeiro ser, o seu verdadeiro caráter. E é aí que o Espírito Santo quer trabalhar na vida de cada um de nós. Amém, gente?
E a nossa escola de discípulos, ela é dividida em 3 módulos, tá bom? Quais são os módulos? PPV. Uau, PPV. O primeiro P é plano de Deus, o segundo P é propósito de Deus, e o terceiro módulo é vida da igreja. Então é plano, propósito e vida. Repete comigo: plano, propósito e vida. Como robô? Plano, propósito e vida. Plano, propósito e vida. Está rindo, né? Plano de Deus, propósito de Deus e vida da igreja. Isso tem que ter na nossa cabeça. Qual é o plano de Deus? O grande plano de Deus para a humanidade? Salvação. Olha lá. Salvação. Ou redenção. Amém, gente? Qual é a diferença, Duda, de salvação para redenção? Nenhuma. São 2 palavras que são usadas na Bíblia para falar da mesma coisa, né? O que é ser salvo? É ser livre da condenação eterna. Condenação esta que entrou no mundo através do primeiro casal, Adão e Eva. Amém? Eles desobedeceram e receberam a pena de morte. Então toda a humanidade passou a viver debaixo desta condenação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, diz Paulo em Efésios 2, Ele enviou Jesus na plenitude dos tempos, seu Filho único, unigênito, e Ele morreu na cruz para nos substituir, para pagar a condenação que era nossa e nos deixar livres de novo. Livres para quê? Livres para poder voltar para Deus. Livres para poder voltar a ter comunhão com Deus. Amém, gente? Isso, tudo isso se chama salvação ou redenção. A palavra redenção é mais profunda às vezes, porque ela dá a ideia de um resgate, né? A gente se perdeu, a humanidade se perdeu, e Jesus veio ao mundo para nos resgatar. Quer dizer, trazer de volta para o que era no início. Amém, gente? E só Jesus podia fazer isso, porque só Ele é perfeito e não tem pecado. Então imagine, né? Se a gente fosse colocar 2 balanças aqui, Amanda, numa balança a gente colocasse os pecados do mundo inteiro. O mundo inteiro, todos os pecados, aqui, numa balança. E na outra balança nós colocássemos Jesus, que não tinha pecado. Qual balança vai ser mais importante? Qual balança vai pesar mais? A dos pecados ou a da perfeição? A dos pecados ou da santidade? Claro que Jesus é suficiente, porque a soma de todos os pecados do mundo nunca vão dar a perfeição de Jesus. Então só Jesus podia nos substituir. Só Ele podia nos resgatar, redimir, comprar de volta. Então a salvação, a redenção, teve um alto preço, sim ou não? Para quem? O preço foi para quem? Quem pagou o preço? Jesus. Ele pagou todo o preço e agora nos oferece a salvação de graça. Você não precisa pagar por ela. Ninguém é salvo pelas boas obras. Nenhuma boa obra poderia cancelar a condenação. Poderia? Nenhuma boa obra que a gente fizesse ia cancelar a condenação. Mas Jesus cancelou a condenação. Então agora a salvação, a redenção, nós recebemos pela fé. Quando nós cremos que Jesus nos substituiu na cruz. Quando nós cremos que a obra que Ele fez na cruz é suficiente para nos perdoar, para nos resgatar, para nos salvar. Quando eu creio nisso, um milagre acontece dentro de mim. É o milagre do novo nascimento. Amém, pessoal? Vocês estão carecas de saber disso, né? Mas eu não sei nem porque o Espírito Santo me levou a tocar nesse assunto. Então, o plano de Deus é a salvação. Então nós aprendemos no primeiro módulo sobre como é que o homem é salvo,
como é que a gente pode falar da salvação para alguém, como é que a gente anuncia o Evangelho para alguém. Nós falamos na época de 4 leis espirituais. 4 leis espirituais. Primeiro, Deus ama o homem e tem um plano maravilhoso para ele. Como é que é? Deus ama o homem e tem um plano maravilhoso para ele. Essa é a primeira lei. Segundo, o homem é pecador e está separado de Deus. Vamos lá? O homem é pecador e está separado de Deus. Terceiro, só Jesus Cristo pode salvar o homem. Vamos lá? Só Jesus Cristo pode salvar o homem. E quarto, o homem precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Diga, o homem precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha aí, se você tiver essas 4 leis espirituais na tua cabeça, Ismael, você prega o Evangelho para qualquer pessoa. Vamos supor que você está, sei lá, na fila do restaurante, né? Aí você começa uma conversa, rapaz, está quente, né? E tal, calor, pá. Daqui a pouco você entra com a primeira lei. Mas você sabia que Deus te ama, tem um plano maravilhoso para você? Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. A pessoa, não sei, tal, pá. Aí você vai, aí você fala o versículo, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pense nisso. Agora, o problema é que o homem está separado de Deus. Como assim? Separado pelo pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, e Deus deu uma ordem, eles desobedeceram, ficaram separados de Deus. Mas Jesus veio justamente para nos unir novamente com Deus. Olha aí, Jesus é a solução. Só Jesus pode nos levar de volta para Deus. E você não quer receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Minha esposa é simplesmente mestre em fazer essa pregação. Sempre ela faz essa pregação. Isso é o Evangelho, né? O que é o Evangelho? Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para nós. O homem é pecador, está afastado de Deus. Só Jesus pode salvar o homem. E para o homem ser salvo, ele precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Só isso. Isso é o Evangelho. Qualquer pessoa pode pregar isso em qualquer lugar. Pode começar a conversa do jeito que for, mas tem que ir para esse caminho aí. Tem que dizer que Deus ama, tem que dizer que toda a humanidade está no pecado, separada de Deus, tem que dizer que só Jesus é a solução. Se você disser essas 3 coisas, é só fazer o apelo. Amém, gente? Amor, então, o que é que as pessoas precisam, de fato, se conscientizar? Que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples. Os homens complicam o Evangelho. A humanidade complica a forma de pregar o Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é simples. E na simplicidade do Evangelho, quando você fala as palavras certas, as pessoas se rendem. Porque não é em meu nome, não é em seu nome, é em nome dele. Nós somos apenas porta-vozes de Deus, de Jesus, né? E o caminho é Jesus. Quando você indica o caminho chamado Jesus, as coisas começam a acontecer dentro dos corações. Certinho, isso mesmo. Bom, aí isso aí a gente aprende no primeiro módulo, né? O plano de salvação. No segundo módulo, esse homem que já recebeu Jesus, que já está salvo, o que ele vai fazer agora? Ele vai cumprir um propósito. Vai cumprir um propósito. O que significa a palavra propósito, Pedro? Significa a razão de ser para a qual eu fui criado, Ismael. Para que eu fui criado? Qual é a razão de ser para a qual eu fui criado? Não é verdade que todas as pessoas do mundo inteiro, elas fazem essa pergunta e ainda estão perdidas procurando? Tem muita gente que está dentro das igrejas e ainda continua sem saber qual é o propósito de Deus para a vida delas. Ai, será? Qual será o propósito de Deus para a minha vida? Será que Deus quer que eu seja um empresário? Será que Deus quer que eu seja um pastor? Entende? Propósito não tem a ver com isso que você está falando aí. Propósito é a razão de ser que Deus tinha quando nos criou. Qual era a razão que ele tinha? Está lá escrito em Gênesis: façamos o homem
a nossa imagem e semelhança. Então Deus queria que nós fôssemos o quê? Imagem e... O que é imagem e semelhança? Pensa no espelho. Deus queria se olhar no espelho. Ele queria que nós fôssemos tão parecidos com Ele, para que Ele tivesse um relacionamento conosco e nós tivéssemos um relacionamento com Ele. E nós somos muito parecidos com o Pai. O fato é que o pecado, a queda, estragou a imagem de Deus em nós. Tal qual um espelho que você joga no chão, ele espatifa todo. E aí você vê um pedaço de você, mas você não vê tudo. Foi isso que aconteceu com a queda, né? O homem ficou separado de Deus e se estragou para o propósito. Não conseguia mais refletir quem Deus é. Foi necessário que Jesus viesse para restaurar a imagem de Deus em nós. E sabe como ele faz isso? Enviando o Espírito Santo para habitar dentro de cada um de nós. Quando eu me converto, quando eu recebo a Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. E ele começa a gerar dentro de mim a imagem de Deus. Gerar dentro de mim o caráter de Cristo. Gerar dentro de mim o fruto do Espírito. Gerar dentro de mim o coração de Cristo. Gerar dentro de mim a mente de Cristo. Tudo isso é realizado pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. E quem é o Espírito Santo? É Deus. Então Deus passou a viver dentro de nós para que nós possamos expressar quem Deus é. Uau! Deus passou a viver dentro de nós para que nós tivéssemos a condição de expressar quem Ele é. Amém? Então, para facilitar a nossa vida mais ainda, o que Deus fez? Ele enviou Jesus, na verdade, Ele se auto-enviou, porque Jesus é Deus. Então, Deus se tornou homem, veio morar entre nós, viver entre nós, para mostrar para nós que é possível viver como Deus nesse mundo de pecado. Olha, para mostrar que nós podemos viver, ser semelhantes, ser parecidos com o Pai, mesmo nesse mundo caído. Uau! Ah, apóstolo, mas também Jesus, né? Jesus era perfeito e tal. Preste atenção. Jesus nos ensinou, desde o início do ministério dele, que se a gente se colocar na dependência do Espírito Santo, se a gente deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, nós podemos sim fazer as obras que Jesus fez e ainda fazer maiores. Nós podemos sim ser parecidos com o Pai, de tal maneira que as pessoas olhem para nós e falem assim: nossa, Duda, você é diferente, você, cara, você tem uma coisa que eu não entendo. É o Espírito Santo dentro de você, é a imagem de Deus dentro de você. Aí a pessoa fala assim: rapaz, o cara falou mal de você e você não deu troco, como assim? É porque você não é mais, você não age de acordo com esse mundo, porque você é um seguidor de Cristo, você imita Jesus, você reflete Jesus. Preste atenção, Nayara, o mundo, ele está cansado. Olha só, o mundo está cansado, Ismael, está cansado de ouvir mensagens sobre Jesus. O mundo quer ver Jesus. E como é que o mundo vai ver Jesus? Em mim e em você. Então qual é o grande propósito de Deus para nós? Que a gente seja parecido com Jesus. Cada dia a gente precisa ser mais parecido com Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu nem me lembro o que eu falei, mas eu falei que o mundo está cansado de ouvir falar de Jesus. O mundo quer ver Jesus. E como é que o mundo vai ver Jesus? O mundo vai ver Jesus olhando para mim, olhando para você, que somos seus discípulos, que somos parecidos com o Pai. Amém, pessoal? Então, o segundo módulo, Ismael, é uma grande aventura aprendendo sobre todos os aspectos do caráter de Jesus. Jesus era manso, Jesus era humilde, Jesus era puro, Jesus era servo, Jesus era fiel, Jesus era amoroso, Jesus era santo, Jesus era bondoso, Jesus era
todos esses aspectos do caráter de Jesus a gente estudou no módulo 2. Porque se nós queremos ser parecidos com Jesus, tem que entender como é que ele era, né? E aí, terminamos o segundo módulo. E agora? Agora, olha que interessante. PPV. Quer dizer, nós aprendemos sobre o plano de Deus, aprendemos sobre o propósito de Deus. E agora, o V é de vida da igreja. O que é isso? Quer dizer que todo homem que é salvo, ele entra no reino de Deus e entra numa família chamada igreja. Amém? A igreja é a comunidade dos salvos. Diga comigo. Comunidade dos salvos. Amém? A igreja não é o prédio. A igreja não é todo mundo que está dentro de um prédio. A igreja é todo mundo que está em Cristo. Todo mundo que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Por que eu estou falando isso, Amanda? Porque às vezes tem gente que está na igreja, mas ainda não fez essa decisão. Então essa pessoa não faz parte da igreja de Cristo. Faz parte daquele templo ali, faz parte daquela comunidade ali, mas ainda não faz parte da igreja de Cristo. Para fazer parte da igreja de Cristo, eu preciso nascer de novo. Amém? E aí a pergunta é: como é que essa igreja, essa comunidade, essa família deve viver? Amém, gente? Aí é que é o grande desafio. Olha como Deus é sábio. Ele nos salva e nos coloca dentro de uma família, dentro de uma comunidade cheia de gente de todo tipo. É ou não é? Gente imperfeita, gente que demora a aprender às vezes, gente que vai e volta, gente inconstante, gente que fracassa e levanta, gente que de bom humor, gente com temperamento colérico, gente com temperamento melancólico, gente de todo tipo. A igreja é um lugar de todo tipo de gente. Mas veja que legal, essa caminhada em família, essa caminhada em comunidade tem que servir para que um ajude o outro, um edifique o outro, cada um tem um dom diferente, cada um tem uma capacidade dada por Deus diferente. Uns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores, outros são mestres. Outros têm o dom de curar, outros têm o dom de revelar, o dom de servir, o dom de ajudar, o dom de liderar, o dom de ser generoso, o dom de ofertar. Tantos dons. E esses dons são como os membros de um corpo. Amém? Veja, quando eu estou falando com vocês aqui, vocês estão vendo o meu rosto e estão vendo a movimentação da minha mão. Mas vocês não conseguem ver as sinapses que estão acontecendo dentro do meu cérebro para que ele possa buscar na minha memória aquilo que eu preciso falar. Percebe? Tem todo um sistema funcionando aqui para que você receba essa mensagem. Agora, o corpo de Cristo da mesma maneira. Tem algumas pessoas que aparecem mais, mas todas as pessoas são fundamentais. Vou repetir. Tem algumas pessoas que aparecem mais, mas todas as pessoas são fundamentais. Vou dar só um exemplo aqui. Você está vendo meu coração aqui? Ô, minha cara? Gertrudes? Não. Gabriela, é? Ah, Gabriela! Você não está vendo meu coração, não tem como ver, não é isso? Cara, você está vendo tudo isso aqui funcionando, mas se o meu coração parar de funcionar, já era. Então o que é mais importante? Toda essa carcaça ou o coração? Percebe? Que tem vários órgãos no nosso corpo que não aparecem, mas que são fundamentais. O útero, né? As mulheres têm o privilégio de ter o útero, né? Ninguém vê o útero, mas o útero se não existiria humanidade se não tivesse o útero da mulher, né? De outra sorte também, o homem que carrega, né, todos os espermatozoides dentro dele, ninguém vê, mas são eles que fazem gerar filhos. Olha que coisas que a gente não vê são tão fundamentais. Eu quero mostrar isso só para dizer para vocês que assim é o corpo humano,
Assim é a igreja. Nem todo mundo vai aparecer. Ai, eu só vou ser igreja, eu só vou ser corpo se eu ficar lá na frente cantando, ou tocando, ou pregando, porque isso é que dá ibope. Não. A pessoa que agora está filmando o que eu estou falando para você aqui, talvez ela nunca vá aparecer. Mas olha que fundamental importância ela tem em tomar o cuidado de filmar, de chegar a câmera mais perto, mais longe, né? Transmitir, depois... Cara, isso tudo é a igreja realizando. Outra coisa, as irmãs que se reúnem aí de madrugada, ou aqui de manhã na igreja, ou os intercessores que pela madrugada levantam-se para orar por você, por mim, pela igreja. Cara, quem é que vai poder dar um valor para a importância do que essas pessoas estão fazendo? Talvez elas vão passar a vida inteira como anônimas na igreja, nunca vão aparecer, mas elas são fundamentais. Então a igreja é isso. É uma história, viu, gente? Não está na Bíblia. Mas um pastor, ele foi arrebatado. Era um pastor de uma grande igreja. Uma igreja assim, fantástica, extraordinária, sabe? E ele foi arrebatado, foi até o céu. Chegando lá, um anjo apareceu para mostrar as moradas das pessoas. Alguém vai morar aqui, outro vai morar ali. Aí ele disse assim, e onde é que está a minha morada? Ele chegou num lugar bem pequenininho, assim, e disse, essa morada é a sua. Bonitinho, mas pequeno, sabe? Essa morada é a sua. Ele ficou muito feliz, não. Portanto, está no céu, né? A morada está pequena, mas ótimo. Aí dizia aquela mansão lá. Aí o anjo falou assim, aquela mansão é da intercessora da igreja. Porque tudo que tu é depende totalmente dela, da intercessão dela. Você está entendendo? Que às vezes nós achamos que somos alguma coisa porque estamos à frente, estamos fazendo alguma coisa, mas na verdade sempre tem alguém que paga preço por nós. Amém. Alguém que não aparece, alguém que você nem sabe quantas madrugadas ela levantou, nem sabe quantos jejuns ela já fez por você. Então o corpo de Cristo é isso. Uns aparecem, mas não tem total responsabilidade pela obra que está fazendo, porque sempre tem alguém que não aparece, que faz obras extraordinárias para o crescimento do reino de Deus. Perceba que é disso que nós estamos falando. Igreja é esse corpo vivo, é esse organismo vivo. Presta atenção, organismo vivo. Amém, gente? Então, aprenda a amar as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é só nesse prédio aqui, não é só nesse local. A igreja de Cristo é todas as pessoas que são de Jesus. A gente tem que amar a igreja de Jesus. Amém, gente? Às vezes você está assim, baqueado, né? E aí você está passando lá no Instagram, aí tem uma pessoa cantando. E aquela música impacta você. É a igreja, olha, a igreja funcionando. Percebe que coisa linda? É Deus trabalhando. Então, nunca se sinta menor na igreja, pequeno, insignificante, né? Desvalorizado. Ai, eu não sou ninguém na igreja. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê, ninguém me olha. Não, você é fundamental. Amém? E aí a pergunta que não quer calar é: como deve viver essa igreja? Onde é que nós vamos encontrar, Marli, a inspiração, a compreensão, a revelação de como a igreja deve ser? Aonde? Nas Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia é a revelação escrita de quem Deus é e do que Ele quer que nós sejamos. Amém? Então nós temos uma bússola, nós temos um manual que vai dizer para nós como é que a igreja deve ser. E especificamente nós vamos olhar para
o livro de Atos dos Apóstolos e vamos encontrar o suprassumo, a essência da igreja que nasceu quando o Espírito Santo foi derramado sobre ela. Nasceu não, que tomou forma, porque ela nasceu em Cristo, na cruz do Calvário, mas ela tomou forma quando o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, encheu aqueles 120 que estavam ali e foi uma explosão no mundo. E aí o Espírito Santo, ele foi formatando aspectos da igreja que toda a igreja de Cristo precisa ter. Eu chamo isso de igreja gloriosa. Como é que é o nome? Igreja gloriosa. O que eu chamo de igreja gloriosa? É aquela primeira igreja que foi desenhada pelo próprio Espírito Santo. Amém, gente? Aí a gente lê o livro de Atos e vê quais são as características daquela igreja. Eu consegui encontrar aqui, pelo menos 10 características. Amém? A igreja lá em Atos era uma comunidade de discípulos, isso está em Atos 6. A igreja era uma comunidade de adoradores, Atos 2, 49. A igreja era uma comunidade de mordomos fiéis, Atos 2, 45, 44 e Atos 4, 34. A igreja era uma comunidade avivada, porque Atos 2, 43 diz que a igreja era cheia de sinais, prodígios, milagres, muita oração, muito poder. Então, igreja avivada é uma igreja viva, cheia do poder de Deus. Era uma igreja solidária, solidária quer dizer que pensa no outro, que cuida do outro, que se importa com o outro. Então aquela igreja, as pessoas vendiam a propriedade delas para ajudar aqueles que não tinham, percebe? Isso é solidariedade. Não havia entre eles necessitado algum. Era uma comunidade terapêutica. A palavra terapêutica quer dizer uma comunidade do amor, uma comunidade da aceitação, uma comunidade da comunhão. Amém, gente? Era uma igreja, Atos 2,42 diz que ela perseverava na comunhão. Comunhão é koinonia. Koinonia é estar ligado um no outro, ser comunidade. Amém? Então era uma igreja que era uma comunidade terapêutica. As pessoas chegavam, eram bem recebidas, eram aceitas, eram amadas. Entende? Naquela igreja se cultivava relacionamentos sadios, relacionamentos que faziam as pessoas crescerem. Amém, gente? Porque relacionamento em igreja, comunhão da igreja, serve para a gente crescer. Porque na comunhão um apoia o outro, na comunhão um abraça o outro, um levanta o outro, um fortalece o outro. Então era uma comunidade terapêutica. Era uma comunidade da unidade, quer dizer, aquela igreja não tinha divisão. Não era um para um lado ou para o outro, um falando mal do outro, nada disso. Era uma comunidade que sabia onde eles queriam chegar. Então não havia entre eles o que? Divisão, contenda. Havia divergência? Sim, havia. Eles divergiam em assuntos, mas eles não faziam disso um ponto para eles se dividirem. Então era uma igreja que caminhava em unidade, tinha uma visão e todo mundo caminhava naquele mesmo sentido. Essa é a ideia da unidade. Era uma comunidade missionária? Sim, por quê? Porque a Bíblia diz em Atos 8 que quando Estevão foi apedrejado, veio uma grande perseguição sobre a igreja de Jerusalém, e eles foram espalhados por toda parte, e por toda parte que eles iam, eles anunciavam o evangelho e começava a nascer uma igreja. E aí Deus levanta o apóstolo Paulo, que era o perseguidor da igreja, e Paulo se converte, e Paulo se torna o maior plantador de igrejas. Paulo plantou igrejas em todo o Oriente, a África, a Ásia, a Europa. O Evangelho só chegou até nós graças ao apóstolo Paulo. Percebe? Porque aquela igreja era uma igreja missionária. Eles entenderam o que está escrito em Atos 1,8. Atos 1,8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha,
A igreja recebeu o poder do Espírito Santo para quê? Ser testemunha de Jesus, tanto lá em Jerusalém, como no estado lá da Judéia, como no país chamado Israel, Samaria, como em todos os confins da terra. Essa mesma missão continua com a igreja. Jesus nos disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vem aqui, menina Lara, rapidamente, por favor, só para eu mostrar a sua camiseta, para as pessoas entenderem esse mistério, a parte de trás. Olha aqui a camiseta da igreja, que traduz a visão da nossa igreja, né? Ó, discipulando nações. Amém? Por quê? Porque a nossa visão é missionária. Então a igreja é uma comunidade missionária. Por isso que a igreja não parou. A igreja não parou em Santo Antônio de Jesus, não parou em Feira de Santana, não parou em Valença, não parou em Gandu, não parou em Minas Gerais, não parou e nem vai parar. Por quê? Porque a igreja precisa ser missionária, precisa expandir, precisa plantar. Amém? É para isso que servem os nossos recursos. Para que a igreja arrecada recursos? Para sustentar os obreiros que fazem a obra, que estão na frente, para construir templos para melhor receber as pessoas e para plantar igrejas em outros lugares. Por exemplo, vocês acham que uma igreja apenas aqui em São Sebastião, nossa igreja IAP está aqui no bairro Bom Sucesso, mas vocês acham que existem outros bairros novos que poderia ter igreja? Claro que sim. E as cidades? Vamos pensar no Distrito Federal, né? Nós podemos plantar uma igreja no Valparaíso, onde está morando Keren, Kaique? Podemos, mas tudo isso exige de nós o quê? Um esforço espiritual e um esforço financeiro. Aí a gente vai expandindo o reino de Deus. Tudo isso, todos os templos, tudo vai ficar quando Jesus voltar. Não tem como você funcionar a igreja sem ter um local, não é isso? E o local tem que ter algumas coisas que são necessárias. No calor tem que ter um ventilador, tem que ter um ar-condicionado, não é isso? Tudo, a igreja, ela é sustentada pelos nossos dízimos e ofertas. Amém, gente? Então, que nós possamos ter consciência disso. Uma comunidade missionária. Também uma comunidade apostólica. Por que uma comunidade apostólica? Porque a igreja, ela tem os apóstolos, eles eram generais, eram embaixadores, eram pessoas que recebiam de Jesus uma autoridade especial. Para quê? Para coordenar a igreja e para avançar, para conquistar novos territórios. Quando eu falar apostólico, eu estou falando de romper barreiras, de romper fronteiras, de alcançar nações. Paulo, por exemplo, ele só conseguiu sair de dentro de Israel quando ele recebeu o reconhecimento da igreja de Antioquia de que ele era apóstolo. Então aí, o ministério apostólico fez com que ele rompesse fronteiras. Então o ministério apostólico tem essa capacidade dada por Deus de romper fronteiras, de enfrentar batalhas espirituais de níveis mais altos. Vamos pensar aqui em níveis de batalha espiritual. O apóstolo Paulo fala em Efésios 6 que existem principados, potestades, dominadores, o que mais? Hostes infernais, principados, potestades, dominadores, hostes infernais. Olha que interessante. O que são principados? São lugares onde um príncipe maligno domina. O que o diabo fez, Anderson? Quando Adão pecou, o diabo falou: opa, agora a terra é minha. Ele pegou os comparsas dele, um terço dos anjos que se rebelaram contra Deus, pegou os comparsas dele e dividiu a terra. Entendeu? E aí,
ele foi estabelecendo principados, dominou a cultura desses povos. E aí você vai estudar a história antiga, estudar os povos antigos, você vai ver quanta coisa tem maligna, plantada por Satanás. Percebe? Então o inimigo ele não dormiu no ponto. E ainda hoje, vamos pensar aqui, Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte. Amém? E ele nos deu para a igreja autoridade, não deu? Ele disse assim: eis aí nos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do mal. Ele nos deu poder, autoridade, para quê? Para confrontar Satanás. Agora a pergunta é, como é que nós vamos fazer isso? Através da batalha espiritual, da guerra espiritual. Amém? Então você, pessoalmente, individualmente, você enfrenta batalha espiritual, sim ou não? Porque o reino das trevas fica de todas as maneiras tentando te desanimar, te tirar da igreja, né, te tirar da presença de Deus, colocando bandejas para você, facilidades para você se afastar de Deus. Esse é o reino das trevas trabalhando na sua vida. Agora, imagine como é que funciona no exército do inferno. Olha, aquele pessoal ali está começando uma igreja ali, ó. Esse pessoal vai dar trabalho para nós. Vamos dar um jeito, vamos tentar paralisar, vamos tentar parar. Isso é batalha espiritual no nível mais alto. Vamos aí ele pensa, uma contenda dentro da igreja. Vamos levantar uma contenda, vamos criar uma fofoca, vamos criar qualquer coisa para desestabilizar. Vamos trabalhar nas pessoas para elas não contribuírem, porque se elas não contribuírem não vai ter dinheiro, a igreja não vai poder funcionar. São ações de Satanás para o quê? Para impedir a igreja de avançar. E quando uma igreja é apostólica, então ela tem um peso espiritual. Por quê? Porque o principado daquela cidade, que é o príncipe que governa a cidade, ele vai se confrontar no mundo espiritual com essas autoridades espirituais, com os apóstolos. Você vê aqui em São Sebastião, deve ter o quê? 6 ou 7 apóstolos que eu conheço. Entende? São essas lideranças que estão nesse nível apostólico que têm essa responsabilidade de confrontar esses níveis espirituais. Não é você. Você acha que um principado vai se importar com uma pessoa simples da igreja? Não, ele vai se importar com quem tem patente mais alta. É o mundo. Vamos pensar aqui. Vamos pensar no exército, né? Guerra, dois povos em guerra, não é isso? O comandante desse exército aqui, ele vai querer o quê? Vencer o comandante do outro exército. Percebe? É uma questão de hierarquia. Né? Isso não tem glória nenhuma em um comandante vencer um soldado qualquer. Mas se ele vencer o comandante do outro, aí é outro nível. Então a gente tem esses níveis de batalha espiritual. Principados são príncipes que governam regiões. Potestades são generais que protegem o principado, e dominadores são autoridades demoníacas que dominam áreas da cidade. Por exemplo, crime, droga, não é isso? Prostituição, corrupção, separação conjugal. Tem dominadores que eles estão trabalhando em todas essas áreas. Amém, gente? Então, o ministério, a igreja apostólica, a igreja que tem essa dimensão, essa visão apostólica, ela está nessa posição de enfrentamento, entende? Não só local, mas nacional e internacional. Então entenda isso, para você ter a compreensão daquilo que nós temos como visão de igreja. A igreja primitiva era a igreja apostólica? Era, e nós queremos também ser. Por último, aquela igreja era uma agência de transformação. A Bíblia diz que quando o Evangelho chegou na cidade de Tessalônica, em Atos está escrito isso, 17, aquele povo ficou tão empolvorosa com a mensagem do apóstolo Paulo, com a mensagem do Evangelho, que eles disseram o seguinte: estes que estão revolucionando o mundo chegaram também até nós. Falando de Paulo e Silas, da equipe dele. Estes que estão
revolucionando o mundo, chegaram também até nós. Então a igreja, ela tem que ser uma agência de transformação. A igreja tem que ser revolucionária. A gente tem que revolucionar contra o inferno, revolucionar contra as coisas erradas. Você tem que ser um instrumento profético de denúncia daquilo que está errado. Por isso que a gente fala aqui na igreja que nós, como igreja, queremos conquistar as 7 montanhas. Quais são as 7 montanhas? São as 7 áreas da sociedade que estão sob o domínio das trevas, que é família, que é religião, que é política, que é educação, que é economia, que é mídia, que é, por último, mídia, arte e entretenimento. Essas 7 áreas da sociedade estão sob o domínio das trevas. Então, Deus nos levanta como igreja apostólica para quê? Primeiro, para a gente ser tudo isso aqui, e sendo tudo isso aqui, a gente também vai ser isso aqui, ó, uma agência de transformação na sociedade. Amém, gente? Então essa é a visão. Bom, nós já falamos sobre comunidade de discípulos. Amém? Todo mundo já sabe o que é um discípulo, quais são as exigências para ser discípulo. Todo mundo já sabe quais são as áreas do caráter do discípulo que são edificadas no discipulado, que é família, caráter, visão, ministério. Nós já sabemos também que a igreja é uma comunidade de adoradores. Já estudamos isso aqui. Adorador não é aquele que canta e que toca aqui na igreja. Eles também são chamados para serem adoradores. Nem todo mundo que canta e nem todo mundo que toca significa que está adorando. Concorda comigo? Porque a adoração depende de um coração rendido ao Senhor. Amém? O adorador é aquele que tem o seu coração rendido ao Senhor. É aquele que quer agradar a Deus em tudo. Por exemplo, se eu estiver tocando, ou cantando, ou pregando, para agradar pessoas, para chamar a atenção de pessoas, ou para receber elogios, então, eu não estou sendo adorador. Não quer dizer que eu estou perdido, mas quer dizer que eu tenho que reposicionar a minha posição. Aí eu vim para o culto, chego aqui na igreja, fico olhando o celular. Eu estou sendo adorador? Não estou sendo. Então, adoração não está relacionada apenas à reunião da igreja, principalmente à reunião da igreja, mas individualmente Deus nos chama para sermos adoradores. Sabe por quê? Porque você, Duda, tem que agradar a Deus em tudo que você faz. Minha mãe mandou arrumar a casa, estou com preguiça, não é isso? Aí eu fico chateada, sei lá, na minha mente eu fico xingando até palavrão, que eu não quero. Eu estou sendo adorador? Não. Agora, minha mãe mandou eu limpar a casa. Aí eu penso, cara, quando eu obedeço minha mãe, eu estou agradando a Deus. E eu sou uma adoradora, eu quero agradar a Deus. Né? Tá lá Ismael trabalhando como pintor, né? E aí, cara, tem dia que você está animado, tem dia que você não está. Aí ele pensa assim, vou matar o serviço, vou ficar matando aqui o serviço, enrolar, vou ficar enrolando. Ora, ninguém está vendo, não é isso? Mas Deus está vendo. Então, se ele é adorador, ele nunca vai pensar no que as pessoas estão vendo, ele está olhando para Deus, não é isso? Estou lá na minha casa, sozinho, olha só, sozinho, né? Carente, estou com o celular, aí eu fico pensando assim, cara, vou olhar umas coisinhas aqui, viu? Ninguém está vendo, hã? Mas se eu sou adorador, o que eu penso? Não, isso aqui não agrada a Deus. Eu posso até sentir o desejo, mas eu renuncio e falo, eu quebro isso em nome de Jesus, porque eu sou um adorador de Cristo Jesus. Amém, gente? Então a empresária Bia está lá, fazendo a sobrancelha da pessoa lá e tal. Ela não gosta muito daquela cliente, essa cliente é muito chata, dá vontade até de... né? Mas ela é adoradora de Cristo, entende? Percebe, irmãos? O que está em jogo
é que o adorador, ele é adorador da hora que acorda até a hora que acorda. Ele é adorador o tempo todo, porque o tempo todo nós somos chamados a agradar a Deus. Estou lá em casa, né? O casal está lá em casa, vamos assistir um filme. Cara, o filme começa a passar cenas que não convém. Aí você faz o quê? Fica se alimentando daquilo? Não, você vai alimentar a sua carne e depois vai dar problema para você. O que eu faço? Minha esposa é testemunha, quem vai lá em casa sabe disso. Quando eu percebo que o negócio vai esquentar, eu já passo a cena e continuo. Não quer dizer que você não possa assistir o filme, mas você tem que ter essa noção. Cara, eu sou adorador, eu não sou qualquer pessoa. Ah, mas todo mundo faz. Hein, Israel? Todo mundo faz. Ah, eu também sou de carne e osso, né? Não, você não é não. Você é espírito primeiro. Carne e osso é outra coisa, você é espírito. Amém? Eu digo sempre uma frase que é muito boa de você guardar consigo. Nós não somos seres humanos vivendo uma aventura ou uma experiência espiritual. Não. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Qual a diferença? A diferença é que se eu sou um ser humano vivendo uma aventura ou uma experiência espiritual, a maior parte do tempo eu vou agir como ser natural, como ser humano. E de vez em quando, no domingo, vou ter uma experiência espiritual. Mas olha o contrário, eu sou um ser espiritual vivendo uma aventura ou experiência humana. Quer dizer que, antes de tudo, eu sou espiritual, estou ligado com meu Deus. Minha carne não pode me dominar. Minha carne, eu a crucifico com Cristo, porque eu sou de Cristo, eu sou adorador, eu sou espírito. Você é um espírito que habita uma alma, que habita um corpo. Quer dizer que o teu espírito é a parte mais profunda e que comanda a tua vida. Não é a tua alma que te comanda. Aí a menina fala assim, ai, mas eu estou tão carente emocionalmente, né? Está tão difícil, estou assim tanto querendo um abraço. Isso é emoção falando. Mas quem governa a tua vida é a emoção ou é o espírito? Aí o teu espírito fala assim, igual Davi. O espírito de Davi falava assim, bendize a minha alma ao Senhor, Salmo 103. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Olha o que ele está dizendo. O espírito dele está dizendo para a alma dele. A alma é onde estão as emoções, as vontades, os pensamentos. Então o espírito dele está dizendo para a alma dele, ó, alma, bendiga ao Senhor. Tudo que é em mim tem que bendizer ao Senhor. Alma, bendiga ao Senhor. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Uau! Está vendo? E Davi nem tinha o privilégio que nós temos de ter o Espírito Santo habitando em nós o tempo todo. Entende? Os personagens da Bíblia do Antigo Testamento não tinham esse privilégio. O Espírito Santo vinha, usava uma pessoa, depois ia para outra pessoa, usava outra pessoa. Ele não habitava com a pessoa. Você tem esse privilégio. Amém? Então somos uma agência de transformação histórica. Tá bom, gente? Hoje nós vamos bater na tecla. Eu sei que vocês parecem estar cansados, né? Mas ainda não é nem 10 horas. Quantas horas? 10h27. Hã? 10h27. Está na hora, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal, me dá mais 15 minutos aí, pelo amor de Deus, por favor, gente. 15 minutinhos, não custa nada, né? Vamos falar então. Eu tinha um copo aqui. Muito bem, eu disse que nós já falamos disso. Vamos falar disso aqui, ó. Mordomo fiel. Primeiro, conceito de mordomo. Quem sabe o que é o mordomo? Mordomo, a pessoa que trabalha na casa dos ricos, né? O cara bem arrumado e tal, né? Mas o que faz o mordomo na casa de um rico, numa grande casa? Tudo, sério. Ele comanda toda a casa, sim ou não? O dono deu uma responsabilidade para ele gerenciar toda a casa. É ele quem compra,
é ele quem contrata, é ele quem demite, ele é um mordomo. Agora, o que vocês não sabem, minha cara Amanda, é que a palavra mordomo vem da palavra latina, major domus, maior depois do dono, o maior depois do dono, major domus, mordomo, o maior depois do dono. Quem é o maior depois do dono? O mordomo. E o que o mordomo faz? Alguma coisa na casa dele? Não, ele não pode fazer nada sem a autorização do dono. Ele tem liberdade de administrar, mas ele não pode fazer o que ele quer, porque nada é dele. O mordomo não é dono de nada. Esse é o conceito bíblico. A mesma coisa Deus fez com Adão. Adão, ó, tudo isso aqui é para você. A terra toda, você é o mordomo. O que é o mordomo? Aquele que cuida para o dono. Mas o mordomo tem que prestar contas? Tem. Não é? As coisas não são do mordomo. O mordomo tem consciência de que ele não é dono de nada. Abra a Bíblia, por favor, em Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Quem estava com a Bíblia grande? Romanos 11, 36. Romanos 11, 36 é uma música. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Viu que eu não canto bem, né? Tudo bem, não tem problema não. Mas é para você decorar o versículo, Gabriela. Porque dele, por ele e para ele são quantas coisas? Todas as coisas. Esse é o hino, esse é a base da mordomia cristã. Ora, se o texto diz, porque dele, quer dizer que pertence a ele. Porque dele, quer dizer que pertence a ele, certo? Por ele, quer dizer que veio dele. E para ele, quer dizer que é para a glória dele. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ter e ser, pertence a quem? A ele. E veio de quem? Dele. E deve ser devolvido para quem? Deve ser usado para quê? Para a glória dele. Esse é o sentido de você entender que você é um mordomo de Cristo. Amém, gente? Ó, todo mundo que tem problema, presta atenção. Todo mundo que tem problema, todo mundo que tem dificuldade, por exemplo, de devolver o dízimo ou de ofertar, todo mundo que tem essa dificuldade é porque não entendeu o que é ser mordomo. Porque se eu sou mordomo, certo? Eu cuido daquilo que é do dono. Mas eu posso reter aquilo que não é meu? Eu posso. O que não é meu, não é meu. Eu aprendi isso quando eu era menino, tinha 14 anos de idade. Irmãos, eu tenho 62. Estou falando como céu, tendo o céu como testemunho. Nunca deixei de devolver o dízimo. Olha o que eu estou falando. Nunca deixei de devolver o dízimo. Porque ninguém dá dízimo. Tem gente que fala assim, eu é que não vou dar dízimo. Como que você vai dar o que não é seu? Entendeu? Eu devolvo, você devolve um pouco do muito que ele colocou na sua mão para administrar. E nem quer dizer, olha que interessante, e nem quer dizer que os 90% são teus. Você faz o que quer. Não, eu sempre vou perguntar para Deus, Senhor, está aqui, ó, me ajuda a administrar, eu tenho as necessidades, eu vou, né? Deus nos dá a força para trabalhar, nos dá a fonte da renda, ok? E a gente tem necessidades para suprir, ele sabe disso, ele, né? Tanto que Deus falou para devolver 10%. Embora tudo seja dele, ele manda devolver 10%. Então eu nunca tive problema com essa questão do dízimo, essa discussão. Nunca, estou falando aqui diante de Deus,
nunca me causou nenhum tipo de preocupação. Ai, poxa vida, eu vou devolver 10%, e aí não vai dar certo, não vou dar conta, não vou conseguir. Gente, minha vida, vou falar para vocês aqui, ó, minha vida é uma vida de milagres. Não estou inventando nada para vocês. Minha vida é uma sucessão de testemunhos de milagres. Eu nunca, com a minha própria força, alcançaria tudo que Deus tem me dado. Mas Ele dá. Quando a gente anda como mordomos fiéis. Então, essa igreja, nós todos precisamos entender o princípio da mordomia, para a gente andar dentro desse princípio. Porque quem anda dentro desse princípio, gente, não tem dúvida, você será uma pessoa bem-sucedida. O que é uma pessoa bem-sucedida? É uma pessoa rica? Nem sempre, não é isso? Mas uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que Deus abençoa teu relacionamento, abençoa teu casamento, abençoa teus filhos, abre portas, ajuda você a prosperar, a avançar, crescer. Obviamente, ninguém vai crescer sem também se esforçar, não é isso? Mas, mesmo que você tenha todo o esforço do mundo, se Deus não colocar a mão, você não vai sair do lugar. Concorda comigo? Então, essa coisa do favor de Deus sobre você, gente, é uma coisa maravilhosa. Apóstolo, mas quer dizer que quem é dizimista fiel, quem é mordomo fiel, não acontece nada de ruim com ele? Não. Jó perdeu tudo. E aí? Jó perdeu tudo. Quer dizer o quê? Né? Os colegas, amigos dele começaram a falar, mas está vendo? O que adiantou você ser dizimista fiel? O que adiantou você ser mordomo? Toma! E Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo para ver onde estava o coração de Jó. Se o coração de Jó estivesse nos bens, nas coisas que Deus deu para ele, ele teria blasfemado contra Deus. Mas olha o que ele diz quando ele perde tudo, inclusive os filhos: nu eu nasci, nu eu vou voltar. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Olha que lindo. Ele está dizendo o seguinte: cara, eu sou de Deus, Deus é o meu Senhor, o que Ele quiser para mim está bom. Olha, eu não tinha nada e Deus me deu tudo, e agora se Ele tirou tudo, glória a Deus. Isso é, gente, isso é o coração de uma pessoa que é mordomo fiel. Nada era meu, Deus tomou tudo porque tudo é dele, a Ele seja a glória, seja quando tudo vai bem, seja quando tudo vai mal. Eu sou de Deus e Deus está no controle da minha vida. Gente, isso é tremendo. E ele vai passando pela prova, perde a saúde. Cara, é uma sucessão de tragédias na vida de Jó, que se fosse qualquer um de nós aqui, eu acho que nós teríamos desistido. Ouviu? Se fosse qualquer um de nós, é provável que nós desistiríamos. Não sei, né? Não posso avaliar você falando assim, né? Mas Jó perdeu tudo. Os amigos zombaram dele. Presta atenção aqui. Os amigos zombaram dele. Ele ficou muito mal. Até a mulher dele falou para ele assim: você é doido, cara, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele olhou para ela e falou assim: mulher, falas como uma louca. Nem xingou ela, mas falas como uma louca. Porventura receberíamos de Deus o que é bom e não aceitaríamos o que é ruim? Cara, que cara é esse, velho? Ele é incrível, Jó. Quando termina tudo, ele ainda diz assim: bem sei, fala para Deus, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha o que Deus queria através da prova: fazer com que Jó enxergasse mais Deus, compreendesse. Ele só de ouvir falar, ele já era muito fiel. Agora ele teve uma experiência real com Deus. Então às vezes a provação vem na nossa vida para a gente se achegar mais perto de Deus, conhecer mais a Deus e ter uma experiência maravilhosa com Ele, gente. Ninguém pode tirar de você as experiências que você tem. Concorda comigo?
Então, uma pessoa amadurece de acordo com as experiências que ela tem. Então, a experiência, ela traz perfeição, diz a Bíblia. Romanos capítulo 5. Então, precisamos, cada dia mais, entender que quando eu decido ser um mordomo fiel, entende? Não quer dizer que tudo me vai bem o tempo todo. Não quer dizer que eu não vou enfrentar dificuldades. Vou. Outro dia, foi uma pancada atrás da outra. Meu carro quebrou aqui na frente da igreja. Quebrou na frente da igreja. Tive que chamar um chaveiro, foi R$320. No outro dia, eu levei o carro no mecânico, porque a embreagem estava baixa. Aí o cara disse que não tinha como regular a embreagem, porque o carro era um sistema totalmente diferente, tinha que trocar tudo. R$2.000. Aí o cara trocou tudo, né? Eu falei, glória a Deus, graças a Deus. Vamos lá, põe aí 10 vezes no cartão, beleza. Aí saio com o carro, aí o carro todo esquisito, aí eu volto lá, rapaz, o carro está todo esquisito, está indo para um lado, não sei o que. Eu falei, pois é, porque toda a sua suspensão está comprometida. A hora que eu fui mexer lá para arrumar a embreagem, né? Tava tudo, tinha todos os problemas lá, só que eu fui contratado para arrumar a embreagem. Então arrumei a embreagem, está tudo certinho. Agora, a suspensão está comprometida. Mais R$1.000. Então, assim, eu não encaro isso como uma provação. Porque carro, quem tem carro, não é isso? Velho, usado, vai ter problema. Se até o nosso corpo tem problema, quanto mais carro. Então a gente tem que, em tudo, dar graças e entregar na mão do Senhor, e Deus vai dar vitória. Olha, quarta-feira passada, eu peguei na tenda dos milagres, porque tem 6 meses que eu não recebo nada. 6 meses que eu não recebo nada. Tem 6 meses que eu não sei como é que eu passei esses 6 meses. Né? Minha esposa que foi se virando ali, daqui, dali, daquilo. Mas eu estava assim. Na quarta-feira eu falei, Senhor, não tenho mais condições, não sei o que eu faço amanhã, porque a coisa está muito complicada. E eu peguei na tenda, orei, fui embora. Quando foi no outro dia, um milagre aconteceu. Um dinheiro caiu na minha conta, e eu olhei assim, eu fiquei tão assustado, eu fiquei tão assustado, que eu peguei e transferi o dinheiro para outra conta. Falei, isso aqui foi alguém que, sei lá, eu nem quis saber de onde veio. Falei, meu Deus, nem para acreditar no milagre, olha como é que a gente é, né? Podia ter falado assim, glória a Deus, o milagre chegou. Eu nem agradeci a Deus naquele momento, eu só falei, nossa, eu vou transferir isso daqui, porque, sei lá, né? Eu transferi e tal, aí depois eu fui ver que realmente era uma causa que, cara, para eu receber aquela causa, eu tinha que fazer algum pedido para o juiz. Eu não fiz nenhum pedido. E sem mais nem menos o juiz mandou. Rapaz, isso não acontece, é milagre. Eu falei para minha mulher, meu bem, isso é coisa... Só Deus vai fazer isso. Então, Deus é muito fiel, gente. Deus é muito fiel. Então, seja fiel, porque você não vai perder nada. Nunca vi um dizimista fiel falar que Deus é infiel. Nunca vi um dizimista fiel falar que Deus é infiel. Entende? Agora, já as pessoas que eu conheço que têm crescido muito são fiéis ao Senhor. Então, eu quero andar no princípio da palavra de Deus. Amém, gente? Nós não temos, como pastores, como líderes, nós não temos como obrigar ninguém. Eu não sei quanto que a CDL ganha, não sei quanto que o Anderson ganhou essa semana, se ganhou. Eu não sei quanto que... Percebe? Não tem como ninguém saber. É uma questão sua e Deus. A tua fidelidade com a salvação é individual, não é? A fidelidade também é individual. Amém? Meu desejo como líder, e eu quero dizer para vocês que eu falo isso com muito amor para vocês, é que todos vocês sejam bem-sucedidos, que todos vocês entendam o que é ser mordomo fiel, sejam mordomos fiéis, porque eu quero ver a bênção do Senhor na vida de vocês. Amém? Por hoje é só. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.